Então vamos lá? Bom, um vídeo mais reflexivo pra gente fazer aqui, e a questão é a seguinte: como é que você mede a verdadeira riqueza? Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, ela é mais rica? Eu fiquei pensando sobre isso esses dias, enquanto eu tava viajando, e percebi que não, né? Essa é uma medida, talvez, meio rasa de riqueza. Diria que alguém que tá sem saúde, sem família, sem nada, com 1 bilhão na conta, não é necessariamente rico. Essa pessoa tem muito dinheiro. E eu fiquei pensando, será que sou só eu que penso assim? Porque quando a gente vai olhar para os canais do YouTube aqui hoje, a maioria só fala na construção de patrimônio e tal, e eu acho que a gente sempre teve esse olhar para outras coisas, e ultimamente a gente tem deixado de se escapar um pouco, né? A gente tem falado mais de dinheiro, política, e criando mais divisões aqui do que o gostaria, porque o mercado tá complicado, a política tá complicada, mas a gente precisa tirar talvez um tempo para conversar sobre outras coisas. Daí, fiquei pensando se esse era um sentimento só meu e decidi criar uma publicação que me deixou muito feliz com vocês aqui. Eu achei extremamente interessante a visão de vocês a respeito disso e fiquei orgulhoso da comunidade que a gente construiu aqui. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Eu fiz a mesma publicação no YouTube e no Instagram, então a gente tem diversas respostas aqui pra gente poder analisar. Olha só, eu perguntei pras pessoas, né, qual foi o dia da sua vida em que você sentiu que era rico, né? Qual foi o dia da sua vida em que você sentiu que era rico? E eu falei, eu não tô falando necessariamente de dinheiro, mas pode ser também, né? Quem quiser compartilhar uma história de dinheiro, tá tudo bem. Aí eu falei, me conta uma história que eu quero gravar um vídeo diferente, e falei que a pessoa não precisava economizar nas palavras, que ela poderia contar a história completa. E aqui a gente recebeu alguns relatos que eu fiquei realmente orgulhoso de vocês, né? Olha que interessante. Então a Estrela falou assim: eu passei em um concurso e mudei de cidade para tomar posse. E após receber o primeiro salário, fui conhecer o centro da cidade, as lojas, etc. Parei para comprar uma água de coco. Depois que paguei a água de coco, me dei conta que pela primeira vez eu não havia feito conta antes para saber se esse dinheiro não iria fazer falta no final do mês. Eu não estava rica, mas não precisaria mais fazer isso. Essa é uma sensação muito boa, né? De que você tem o suficiente para viver com tranquilidade. Essa é a sensação que eu acho que todo brasileiro gostaria de sentir. A Anne compartilhou: sempre que ia na casa da minha avó, eu comia um frango caramelizado que ela fazia. Eu amava demais. Após um tempo, ela começou a ficar ruim de diabetes e perder a visão. Com isso, não conseguia mais cozinhar e nem me ensinar. Até que um dia, eu já trabalhando e meio triste com o meu serviço, ela me chamou, disse que tinha acordado bem inspirada e parecia que ia conseguir cozinhar mais uma vez para mim. Ela fez um panelão daquele frango, lembro que comia até não aguentar mais. Depois de uma semana, ela teve Covid e veio a falecer. Nesse momento, me senti rica por ter essa última lembrança dela em vida e a melhor sensação de poder fazer uma refeição com ela novamente. Ela era meu refúgio. Nesse momento, entendi a existência de Deus e fui rica de felicidade. Te amo, vó Lena. Então, imagina isso, né? Quando a gente pergunta sobre riqueza, olha o que a pessoa se lembrou. Ela se lembrou do último momento que ela teve com a avó dela. É claro que se a gente for pensar em termos econômicos, você vai precisar, sim, de dinheiro para comprar frango, para comprar comida, para comprar todas as coisas, uma casa, né, para possibilitar esse momento. Ninguém seria feliz sem essas coisas. Mas você vê que isso não é a centralidade da vida da pessoa, né? Ela tá falando de uma sensação que não tem necessariamente a ver com dinheiro, apesar do dinheiro estar presente ali. É isso que eu tento explicar para vocês, que muitas vezes não é sobre ter mais dinheiro e mais dinheiro, né? É sobre como você utiliza esse dinheiro, para que você utiliza, qual que é a função que você dá para esse valor que está na sua conta. O dinheiro por si só, ele acaba não significando tanta coisa. Eu tenho uma história bem parecida com essa. Depois que a minha mãe faleceu, quando eu tinha ali pelos 18 anos, como ela foi fazer a cirurgia, ela tinha guardado ainda algumas refeições ali no congelador. E daí deu para ficar comendo comida da minha mãe quando ela já não existia mais. Então foi uma coisa interessante. Da última refeição que eu fiz com o meu irmão. Ele voltou de viagem da Alemanha, eu deixei congelado por sei lá quanto tempo. Nem sei se isso é recomendado, mas a gente comeu e foi a última vez que a gente comeu a comida da minha mãe. E minha mãe cozinhava muito bem, né? Sempre enchia a casa de gente, todos os dias. Na minha casa, sempre, todos os dias, almoçavam umas 10 pessoas diferentes ali. O pessoal ia passando por lá. E minha mãe gostava sempre de fazer comida pra muita gente. Então os amigos dela passavam lá com frequência. A minha casa sempre teve essa quantidade inestimável de pessoas. Num fim de semana, chegava a ter 30 pessoas almoçando em casa. Parecia uma rave. Cada um levava um pouco de coisa e tal, fazia aquele negócio. Eles ficavam tocando violão, cantando e tal. Então é uma coisa bem feliz da minha infância. E é por isso que eu gosto de dormir com barulho até hoje. As pessoas falam, mas você não tem problema com barulho? Eu não tenho problema não, porque eu acostumei desde criança a dormir com barulho, então não tem nenhum problema. A Alicaele Porciúncula, caramba, nome chique, né? Ela falou: a minha mãe trabalhou a vida inteira para sustentar eu e os meus irmãos. Ela tomava café com Coca-Cola para ficar acordada e virar à noite nos fins de ano para conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro como costureira e nos fornecer uma vida digna. Tem alguns meses que ela disse que iria parar de trabalhar porque estava muito cansada, já que meu pai tinha se aposentado e iria viver só com o salário mínimo da aposentadoria dele até ela poder se aposentar também, no ano seguinte. Isso era impossível, porque o dinheiro não seria suficiente para eles terem uma vida minimamente decente. Eu liguei para o meu irmão e juntos
conseguimos complementar a renda dela para ela parar de trabalhar e conseguir descansar. Quando eu era criança, queria ser adulta e ter dinheiro suficiente para conseguir isso. Não sou rica, muito longe disso, mas percebi que tinha o suficiente para que o dinheiro signifique alguma coisa na vida de quem tanto deu a vida para que eu conseguisse isso. Acho que o sentimento de gratidão, no geral, é o sentimento que mais nos complementa, né? Quando você pode fazer algo por alguém, acaba sendo melhor que fazer por si mesmo. Eu tenho uma relação muito próxima com isso aqui, porque eu pago e paguei a faculdade dos meus primos. Minha avó, ela tem um cartão de crédito que tem um dinheiro lá que ela usa, gasta a bichinha, viu? E usa todos os meses. Antes do meu pai falecer, eu que sustentava ele. Hoje em dia eu pago pensão pra filha pequena dele, que ele deixou, né? Eu, por conta própria, quis cuidar dela ali, da minha irmã. Então, minha irmã mais nova, ela deve ter uns 8 anos hoje, então, coitada, ela perdeu o pai muito cedo. E pra mim sempre foi interessante conseguir ajudar. Eu paguei tratamento de saúde pra pessoas da minha família, etc. Então, esse é um sentimento que pra mim é muito bom. Na verdade, essa é a principal utilidade do meu dinheiro de modo geral. Eu gasto 70% do dinheiro que eu gasto é com outras pessoas e 30% ali eu gasto comigo. Na verdade, eu gasto mais, porque o que eu considero 30% comigo ainda é comprando cerveja pros outros, fazendo festa. Então, no geral, a maior parte do meu dinheiro é gasta com outras pessoas e uma pequena parte acaba sendo pra mim, mas no fim das contas isso me deixa mais feliz do que usar o meu dinheiro comigo mesmo, então acho que faz sentido. Esse é um sentimento que eu conheço bastante, é o sentimento de gratidão, né? Um sentimento bom. Acho que a verdadeira riqueza vem dessas coisas, de você poder dar de volta aquilo que você recebeu. A Babi Stills, né? Há 22 horas. A última vez que eu me senti rica de verdade foi na sexta-feira passada, quando cheguei do trabalho e antes mesmo de tomar banho e jantar, minha irmã me chamou para conversar sobre como tinha sido o dia dela na faculdade. As aulas começaram esse mês e ela decidiu seguir na mesma área do técnico que cursou o ensino médio e demonstra que está muito feliz. Por alguns minutos, deitada no colo dela e ouvindo o seu relato despreocupado do dia, me dei conta do quão rico eu era naquele exato momento, pois eu havia conseguido criar um ser humano de bem e feliz. A sensação de estar em casa com a família, todos alimentados e saudáveis e seguros, não tem preço. Acho que é isso que faz o estresse e os perrengues do trabalho valerem a pena. Com certeza, tá certíssima. Vocês mandaram mais ou menos uns 200 relatos, gente. Adoraria falar todos, vou tentar falar mais alguns aqui, ver se eu pego alguns do Instagram também, pra gente misturar os dois, mas você pode ir lá e ler a postagem completa, tá na nossa comunidade aqui. E aí aqui no Instagram, algumas pessoas compartilharam coisas muito interessantes também, né? O Rossi MR Motos. Um dia cheguei em casa exausto do trabalho e na mesa tinha um texto escrito pela minha esposa dizendo tudo o que faltava antes em nossas vidas e o que fomos conseguindo juntos em 10 anos de casados. No fim do texto, a última frase era: faltava alguém e agora não falta mais. Quando li isso, ela me entregou o teste de gravidez positivo e ali eu me senti o cara mais rico do universo. Hoje o nosso filho tem 4 meses e ver ele aqui, junto com a minha esposa em nossa casa, faz eu me sentir assim todos os dias. Essa é uma memória muito feliz, né? As pessoas sempre comentam sobre o dia que elas descobriram que ia ser pais, etc. Essa eu não tive ainda, então quando eu tiver eu posso compartilhar as minhas impressões sobre isso com vocês. O Iruzuki. Eu estava no meu interior voltando para a capital onde estudo. Minha mãe foi me deixar de moto. Me deu um abraço e um beijo como sempre. Eu subi no ônibus e vi, pela janela, que ela ficou esperando, acenei e ela sorriu. Ela tem o sorriso mais lindo do mundo. Tenho certeza que ela pediu para Jesus e Maria me protegerem durante o caminho. Essa é uma boa memória. Eu me lembro das vezes que a minha mãe ia me deixar na porta da escola, raras às vezes, minha mãe no geral não ia, mas às vezes que ela foi me deixar na escola, foram vezes muito específicas, né? E a gente não dá muita moral quando tá acontecendo a memória específica quando a gente é criança, né? Depois que você cresce, essas coisas ganham um significado novo. É interessante porque quando criança a gente não tem a dimensão daquilo que tá acontecendo porque não viveu o tempo suficiente para sentir a cena da maneira como ela era. Por exemplo, hoje em dia eu tenho uma lembrança do meu avô muito interessante. Meu avô, ele não dirigia, nunca dirigiu. Meu avô foi pedreiro e foi muito pobre a vida toda, então nunca teve carro nem nada. Mas ele ia me deixar na escola de bicicleta. Interessante. Sabe aquelas bicicletas cargueiras que tem um negócio pra pôr carga? Porque aquela bicicleta o pedreiro tem, porque ele põe um cimento ali em cima e vai, né? Meu avô colocava um travesseirinho naquela coisa de cimento e eu ia sentado ali e ia balançando aqui. Eu achava o máximo. Achava muito legal. E depois, quando eu cresci, eu achei mais legal ainda. Mas quando eu era criança, eu já achava legal. Eu bati um vento na cara e tal. E imagina que ele era um senhor já de 70 e poucos anos de idade. Hoje em dia eu fico pensando, isso não é nem recomendado. Se cair, estrala tudo, arrebenta com tudo, né? O Douglas Fischer. Quando eu chego em casa e vejo meu filho me esperando com um beijo. Aí eu sinto muito rico por ter minha família, né? E o seu Miau Oficial. Sou pai e tenho um filho de 18 anos. Já trabalha, acredito, né? Acabou de entrar na Universidade Federal. Sei que nesse mundo ele pode ter 8 milhões de amigos, mas pai ele só tem eu. Disso eu não abro mão por nada. Depois que ele nasceu, eu nunca mais fiquei triste. Isso é minha fortuna. A Vivi. No meu aniversário de 23 anos, em 2017, sem luxo, sem festa, apenas uma pizza compartilhada com meus pais e meu namorado. Foi meu último aniversário com a presença do meu pai. Então, a gente poderia continuar essa leitura aqui por mais 10 horas e vocês chegariam necessariamente
exatamente a mesma conclusão. Por que que ninguém menciona o dia que ganhou R$1 milhão? É isso a pergunta que eu queria. A gente sabe que aqui nessa página a gente tem um monte de pessoas, um monte de alunos da UVP, um monte de clientes meus que tem muito mais que isso, tem 50 milhões, 40 milhões. Será por que que ninguém menciona o dia que eu ganhei R$25 milhões, o dia que eu percebi que eu tinha R$100 milhões, o dia que eu percebi que eu tinha R$30 milhões? Porque naturalmente, apesar do dinheiro ser importante e fundamental, ele não é a coisa mais relevante da vida de ninguém. E é por isso que eu sempre falo aqui, né? As pessoas ficam questionando eu falar de relacionamentos, eu publicar textos que não tem absolutamente nada a ver com os investimentos. Tem sempre alguém que questiona, fala de investimento. Não fala sobre isso, fala de investimento. E eu falo que não tem como separar, porque ninguém investe para colecionar dinheiro, ninguém investe para postar um print de olha como a minha conta está recheada de dinheiro. As pessoas investem com uma finalidade específica e normalmente essa finalidade é a mais bonita das finalidades. Quase todo mundo que quer ganhar dinheiro, né? Se você pegar 95% dos inscritos desse canal, eles querem ganhar dinheiro não para ter alguma coisa na própria vida, eles estão querendo ganhar dinheiro por uma terceira pessoa, né? Normalmente por uma outra pessoa ali, pela mãe, ou para dar uma vida digna para a família, ou para fazer alguma coisa com esse dinheiro. As pessoas que procuram o dinheiro somente por essa necessidade vazia, e existem, né? Tem uns 5% aqui que procuram dinheiro, eu vou encher um carro de vagabundo, sei lá, ou qualquer coisa desse jeito, ou de vagabundo. Se você é uma mulher. Essas pessoas, elas não conseguem chegar muito longe. No geral, a maior parte daquelas pessoas que vão construir um patrimônio sólido e conseguir chegar lá, tem muito mais a ver com esse tipo de coisa. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque talvez você esteja procurando dinheiro pelos motivos errados, ou talvez você esteja procurando muito mais dinheiro do que o que você precisa de fato. Tenta pensar naquilo que é importante para você, que os seus investimentos, eles vão acompanhar isso. Você vai investir aquilo que é necessário, pelo tempo necessário e continuar usufruindo da sua vida. Eu não quero ninguém aqui inscrito no canal que invista 80% daquilo que ganha, né, simplesmente com a finalidade de ficar rico. Invista uma parte do seu dinheiro, né, invista ali os 25%, mas se lembre que naturalmente a sua vida tem um fim, como a de várias pessoas que você acompanhou aqui, elas tiveram um fim e seu filho não vai lembrar quanto dinheiro você deixou de herança para ele se ele for um bom filho, né? Ele vai se lembrar muito mais das boas conversas que vocês tiveram e tal. Sobreviver até que é legal, então viver para investir e tal, até que é legal, mas viver é muito mais interessante. Lembra que você tem uma passagem limitada de tempo nessa terra, como todos os outros, né? Daqui a pouco seu pai não vai estar mais aqui, sua mãe não vai estar mais aqui. E se você tem filhos, você não vai estar mais aqui, com sorte, né? Porque se ele for primeiro é pior ainda. Então, com sorte, talvez você não esteja mais aqui para dar um abraço na hora que for necessário. E aí não vai ter feito diferença você ter uma garrafa de vinho que custou R$700 em vez de uma garrafa de vinho que custou 150. Ou você ter um celular que faz muito mais do que aquilo que precisa. Ou você ter um carro que tem 10% a mais de espaço interno e que as pessoas olham na rua e acham que você é um homem de sucesso. Porque o verdadeiro sucesso, ele tá até impresso na nossa face, mas normalmente com a coisa mais barata do mundo, que é um sorriso. Se você quiser investir, aprender a fazer isso para que você possa ter mais tempo com a sua família, esse é meu propósito, eu consigo te ajudar. Você pode ir lá na uvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, preenche esse questionário para mim aqui, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir, para que você possa aproveitar mais tempo com a sua família, para que você possa aproveitar mais tempo com aquilo que te importa, para que você possa atingir esse lugar cada vez mais cedo. A gente sabe que com fome ninguém consegue ser feliz, né, gente? Nem com falta das necessidades básicas. E é por isso que a UVP tá aqui. Então, se você ganha mais de R$4.500 por mês, já tá nesse momento. Se você ganha menos, não é que eu larguei sua mão, não. Pode vir aqui, ó. Minha primeira carteira de investimentos, é só que não vai fazer sentido para você acessar a plataforma, que você vai ter um custo que supera os seus benefícios. A partir de R$4.500 por mês, quem ganha 10, 15, 30, 100 mil, 200 mil, todas essas pessoas vão se beneficiar. Quem ganha menos que isso, faz mais sentido você fazer dessa forma. Eu ia compartilhar perguntas de vocês aqui, mas acho que não é um bom momento, não. Vocês mandaram textos tão legais. Vou deixar os links aqui embaixo também dessas duas publicações. Tem tanto a do Instagram quanto essa. Vocês podem ir lá e ler as outras e compartilhar as histórias de vocês. Tá todo mundo conversando sobre elas. Eu queria promover esse tipo de publicação. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz e não gosta tanto, mas é só pular também. Não é um vídeo que vai delimitar a sua vida, não. Beijo pra vocês. Até amanhã.